Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do AVC Cast, o podcast sobre o acidente vascular cerebral, que é hoje a doença que mais mata no Brasil e a doença que mais incapacita no mundo. É um tema extremamente relevante e hoje nós vamos falar de uma profissão diferente que as pessoas muitas vezes não conhecem, muitas nunca ouviram falar, mas que faz toda a diferença na reabilitação do paciente pós-AVC, ajudando na independência do paciente e o retorno às suas atividades da melhor maneira possível. E essa profissão é chamada terapia ocupacional, conhecida como TO. Nós estamos aqui com dois profissionais, terapeutas ocupacionais, a Elaine Rocha e o Fábio Fouchi. Eles vão falar um pouquinho para a gente sobre essa profissão, sobre o que eles fazem e como eles auxiliam os nossos pacientes vítimas de acidente vascular cerebral. Elaine, muito obrigado pela presença. Obrigada. Fábio, obrigado por estar aqui hoje. Obrigado pelo convite, doutor. Então vamos começar, Fábio. O que é a terapia ocupacional? Vamos lá. Para início, terapia ocupacional não é fisioterapia ocupacional, não é uma especialização, é uma graduação. Tá? São 4 anos e meio, 5 anos, dependendo da universidade, da faculdade que nós fizemos. E o que é realmente a terapia ocupacional? A terapia ocupacional trabalha com fazer humano. O que é o fazer humano? São as atividades de vida diária, as atividades instrumentais de vida diária, trabalho, lazer, sono, brincar. Então, é tudo que a gente faz dentro do nosso cotidiano. E isso, basicamente, é a terapia ocupacional. Legal. E a terapia, como eu falei, que é uma profissão, né, Elaine? Sim. É uma graduação, é o que a pessoa faz, a pessoa se forma naquilo. E realmente ainda parece que é pouco divulgado. Por que você acha que as pessoas, no geral, conhecem pouco sobre a terapia ocupacional? Primeiro porque elas acabam confundindo com outras áreas, né? Eles acham que por a gente também fazer a parte da reabilitação, da parte da cinesioterapia, né? Eles acham que a gente é fisioterapeuta que se especializou na terapia ocupacional. Ou quando a gente trabalha com aquele paciente com AVC também, que está delirando, ou que está demenciando, às vezes, a gente trabalha com a estimulação cognitiva, né? Porque isso vai interferir diretamente na ocupação, na reabilitação dele do dia a dia e também facilitando para quem vai estar auxiliando e cuidando. Quando eles acham que a gente está fazendo esses estímulos, eles acham que a gente é ou pedagoga ou psicóloga. Então, a gente está tentando desmistificar essa coisa que a TO é uma especialização e acaba não tendo também tantas faculdades com curso de terapia ocupacional e acaba não sendo tão divulgada. Entendi. São poucos profissionais no Sim, mercado, né? Um sim. pouco escasso. E realmente, a gente vê muito isso na prática. Não é fácil conseguir profissionais iguais a você, principalmente do gabarito de vocês, né? Bom, sobre a terapia ocupacional dentro do âmbito do acidente vascular cerebral. Então, a gente tem uma abordagem intra-hospitalar, que é aquele paciente que acabou de chegar no hospital, foram feitos os primeiros tratamentos, e esse paciente está numa unidade de AVC, que é importante falar, dentro da unidade de AVC, para ser uma unidade de AVC, é obrigatório que se tenha um terapeuta ocupacional avaliando aqueles pacientes. Como que é a primeira abordagem que você vai chegar lá naquele momento e vai fazer com o paciente e com o familiar ou acompanhante que está junto ali? Perfeito. Nós vamos por algumas etapas. A primeira é todo o processo inicial de avaliação, ele é iniciado realmente através de um pedido de parecer. Esse pedido de parecer é através do médico, principalmente, ou qualquer profissional que faça parte daquele grupo que a gente está inserido. Caso não estejamos inseridos em algum grupo, o pedido necessariamente teria que ser de um médico. A partir desse pedido de parecer, nós vamos até o paciente, realizamos uma avaliação. Nesse caso, nós estamos usando dentro do ambiente hospitalar a medida de independência funcional. O que seria essa medida de independência funcional? A gente avalia
no que ele é dependente ou independente dentro de suas atividades. A partir daí nós fizemos um score e aí o que foi realizado nesse score nós colocamos na prática, ou seja, as limitações que ele apresentou, nós vamos atuar dentro dessas limitações e potencializar o que ele já tem de bom. A partir dessa avaliação, a gente vai executar realmente a parte da terapia ocupacional. O que foi interrompido a partir desse AVC? O que para ele era importante dentro do cotidiano, dentro das atividades de vida diária, as próprias instrumentais de vida diária, o próprio trabalho que ele estava inserido nesse momento foi cortado, foi retirado dele por esse acidente vascular cerebral. Então, a partir daí, nós tomamos, a partir da avaliação, o que devemos fazer com esse paciente. A partir de um recurso de tecnologia assistiva, uma órtese, uma adaptação para alimentação, uma adaptação para beber um suco, uma água. Conforme a gente vai avaliando, nós vamos executando esses recursos. A partir daí, a gente cria estratégias para que ele possa fazer isso durante o processo de internação e pós-internação, que, consequentemente, possa haver algumas sequelas ou não, ele vai ter que realizar essas atividades pós-auto-hospitalar. Então, a gente vai tentar orientar o familiar. Atenção, eu vou falar orientar, mas eu não vou fazer com que esse cuidador execute, porque isso é o profissional que faz. Então, o cuidador, o familiar, ele não é o profissional de terapia ocupacional, ele é o cuidador. Então, cada profissional, cada pessoa no seu lugar. Então, vai solicitar essa avaliação de um profissional capacitado, nesse caso, nós estamos falando da terapia ocupacional, do terapeuta ocupacional, e a partir daí, dar sequenciamento no processo de reabilitação. Interessante. Então, é como qualquer outra área dentro da saúde, né? Onde se faz uma entrevista com o paciente, uma anamnese que a gente chama, né? Que é uma entrevista, a gente fala com os familiares, porque muitas vezes o paciente não consegue falar, ele tem uma afasia por conta do AVC, e ali ele é avaliado e também existe um plano para ele, né? O que a gente pode fazer para ajudá-lo, como que nós vamos fazer da melhor maneira. Então, isso é muito legal, muito interessante, é muito importante de entender que é feito uma avaliação individualizada. Isso. Muitas vezes a terapia que eu vou usar para o Fábio é uma terapia bem diferente do que eu vou usar para a Elaine, porque são pessoas diferentes, né? E como que vocês trabalham isso do ponto de vista prático? Elaine, você chegou, começou a conversar com o paciente, identificou que ele tem uma alteração. Por exemplo, ele está com um lado do corpo paralisado, está com a boca desviada. E como que funcionaria essa primeira abordagem ali dentro do hospital? A primeira abordagem, eu acabo primeiro sempre ouvindo, eu não toco, já chego tocando no paciente, a gente tem que respeitar esse momento. Não é porque ele não está conseguindo, às vezes, verbalizar alguma coisa, que ele quer ser tocado, porque é tão invasivo, então eu acabo respeitando e observando. Se tem alguém do lado que possa responder e ele concordar, eu direciono com a autorização dele. E sempre vou e busco assim, fulano, vou pegar na tua mão, preciso ver questão de força, preciso ver como é que tá, o senhor está de acordo, a senhora está de acordo, e vou fazendo, e nisso eu vou ouvindo a história, porque a minha preocupação não é ver só aquele lado plégico dele, a minha preocupação é quem ele é. O que ele executa, o que ele gosta, quem é fulano, qual é a história de fulano, porque às vezes o que é importante para mim não é importante para o Fábio, não é importante para ti, não é importante para o outro, mas para ele é. Às vezes a terapia ocupacional sempre busca algo significativo e a gente ouve muito, por isso que às vezes confunde a nossa profissão, porque a gente ouve e eles se sentem tão à vontade que acaba trazendo demandas que não é nossa e a gente tem que passar para os nossos colegas. Mas a gente vai abordando e nisso aí eu vou vendo
a capacidade dele funcional daquele membro, se ele consegue estender, fletir os dedos, se tem uma alteração de tônus, se ele está bem duro ou se ele está bem hipotônico, que é bem molinho. Então, assim, eu tenho que observar isso para pensar, já elaborar o que eu posso estar fazendo para a reabilitação dele, para ele trazer aquela autonomia e que tenha significado para ele e para a família. Porque o TO, ele não vê só o paciente, o TO vê o contexto social dele, a família. A família é importante. Ou a rede de apoio dele, porque às vezes está longe da família, mas ele tem uma rede de apoio por perto. Então, ver o que significa fulano para essa rede de apoio e essa rede de apoio para fulano. Né? Então, assim, a gente se preocupa como um todo. A gente não só vê um membro ou algo. A gente vê o paciente como um todo e que seja significativo para ele no dia a dia. Isso é muito legal, né? Que é olhar o paciente como uma pessoa, né? Como um ser humano. É o resgate, não é porque ele teve Isso. essa ruptura por causa do AVC que ele não pode continuar sendo quem ele é. Exatamente. A gente vai trazer isso para ele na vida atual, nas condições que ele se apresenta atualmente. Entendi. E foi falado sobre órteses, alguns materiais, né? Que podem auxiliar o paciente nesse processo de recuperação, de reabilitação. Dentro do hospital, já se é inserido as órteses ou as órteses são para o ambiente depois da alta? Vamos lá. As órteses já são dentro do ambiente hospitalar. Então, a partir da avaliação, a gente vê se aquele paciente, o paciente está hemiplégico, ou seja, aquele hemicorpo dele não tem movimento. Nós deixamos passar 1, 2 ou 3 dias para ver se realmente não é aquela fase aguda, segura um pouquinho, Fábio, vamos segurar um pouquinho. Depois, a partir daí, conforme vai andando, a gente vai monitorando para ver se há essa possibilidade de colocar uma órtese de membro superior, uma órtese de membro inferior, alguma adaptação que seja necessário para aquele lado hemiplégico. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos um molde, como nós trabalhamos com os dois públicos, tanto no ambiente privado, convênio ou SUS, nós utilizamos de algumas formas. Nesse caso, nós estamos usando de material de PVC. Nós tiramos o molde do próprio paciente, fizemos o recorte desse molde, usamos um soprador térmico para dar as curvaturas necessárias daquela articulação, colocamos um velcro e posicionamos aquele membro. Para que a gente usa esse material? Para quando a fisioterapia for lá, não pegar aquele membro assim com problema na articulação, rigidez articular, um déficit muscular. A gente mantém aquela posição funcional, como a gente diz, do membro acometido. A partir daí, nós vamos analisando a hipótese de manter aquela órtese ou retirar a órtese, conforme a evolução do paciente. Entendi. Então, vocês que fazem esse trabalho manual também, isso aí. Da moldagem. Sim. Porque cada órtese é para um paciente. Às vezes ele já tem uma espasticidade, está com uma flexão de punho maior do que o outro que não está. Então, a gente acaba fazendo tudo dentro da angulação correta da articulação para que também a gente não traga dor, porque a órtese também serve como alívio de dor, não só para manter um membro na posição anatômica, mas para alívio de dor. Né? Então, sim, tem que ser para cada paciente. Isso, não dá, a minha órtese não vai servir para ele. É individualizado. Porque é tamanho de mão diferente, é tônus diferente, é tudo diferente. Entendi. Que interessante isso, né? E é uma coisa muito legal que a gente que está de fora vai lá ver o paciente, já vê ele com a órtese bonitinha, colocada, né? Tem todo e não trabalho. Vê quem fez, quem mediu. Muitas vezes a gente muda até a angulação. Sim. Com o acordo que ele vai ganhando, a gente vai mudando a angulação. À medida que vai evoluindo, né? Ele vai tendo uma que melhora. Às vezes até chega a retirar, que é o que a gente pretende. Retirar para ele ter autonomia. Legal, muito legal. E sobre algumas órteses, vocês trouxeram aqui para mostrar para a gente algumas coisas, né? Sim. Algumas delas eu já conhecia, vi algumas outras pequenas já, interessantes. O que vocês podem mostrar hoje para o público de casa que não conhece, muitas vezes nunca viram uma órtese, não sabe nem o que é a palavra órtese, né? Então, o que é órtese? É prótese? É órtese? O que é isso? Então, podem explicar um pouquinho para a gente como que vocês usariam isso na rotina, né? Perfeito. Claro. Essa é uma órtese de membro superior, no caso,
é da mão esquerda. Aqui está numa posição da paciente, aonde a gente deixou na posição neutra, né? Porque aqui é demanda de dor e ela tem uma alteração de espasticidade. Vou entregar ela amanhã. Aonde a gente posiciona. Como eu falei, cada mão é uma. A mão da minha paciente é um pouquinho menor do que a minha. Então, nós vamos posicionar e fechar com os velcros e deixar na posição correta para ela. Sendo que a maior parte do público do AVC tem aquela adução de polegar. Isso. E quando a gente tem essa adução de polegar, a gente desencadeia todo um padrão, né, de não funcionalidade. Vem a adução, que faz a flexão dos dedos, flexão do punho, rotação, flexão de cotovelo, e aí vai tendo aquela compensação toda. E só o fato da gente pôr uma órtese e posicionar para que evite essa adução, a gente desencadeia todo um realinhamento corporal do paciente e uma percepção. E, como eu falei, a gente sempre vai mexendo na angulação. Às vezes eu estou aqui, daqui a 2, 3 dias ela mudou, eu vou mudando, porque pode ver que a posição dos dedos está assim. Às vezes ela ganha um tônus, então o dedo começa a ficar em garra. A gente pode aumentar esse desvio, essa flexão dos dedos, para que ela consiga pôr a órtese. Ganhou o alongamento, coloca novamente e volta para a posição. Entendi. E isso previne deformidade e traz a funcionalidade, porque a órtese sempre é voltada para a funcionalidade, não só dor e deformidade. Também para o membro voltar, né? Deixa eu só olhar uma coisa. Só complementando, doutor. Desculpa, não, Fábio, esse é um material PVC. De cano de PVC. Cano de PVC. Para o pessoal que é de casa, o famoso cano de esgoto. Cano de esgoto. Isso, né? E o velcro, né, que a gente acaba utilizando para fixar. Esse material a gente realiza dentro do hospital e ele, como ele é individualizado, o paciente ele leva para casa, tá? Leva para casa e ele utiliza até o momento que recuperou o movimento ou a familiar achou por melhor comprar ou adquirir uma mais estilizada, com uma funcionalidade para aquele momento melhor, com um acolchoado e tal. Nesse momento da saída da alta hospitalar, ele sai com a órtese, tanto de membro superior quanto membro inferior. Como ela é individualizada, né, a gente não pode usar para outro paciente, ele leva para casa. Legal. Então, ele não tem custo com esse material. E muita gente acha que isso é a fisioterapia que solicita, ou a fisioterapia que molda e que faz, né? Porque na verdade, desculpa, doutor, atrapalhar. Na verdade, a tecnologia assistiva é uma área afim de todos os profissionais. É que a gente viu um nicho dentro do hospital, porque quando a gente começa a avaliar, como a gente olha ele todo, a gente analisou vários braços, vários membros superiores plégicos, pés caídos, pés equinos. A gente não para só um pouquinho. Eu acho que a gente consegue trazer algumas coisas aqui que vão trazer benefício para o paciente. Então, a partir daí, a gente começou a pegar um pedacinho desse terreno. Entendi. E começamos a executar Mas então eles também fazem isso? Sim, também fazem. Também fazem. Então, até um engenheiro pode fazer. Sim. É uma equipe multi. Qualquer profissional da área da saúde ou que tenha um conhecimento, saiba. Cada um faz uma área. O engenheiro olha, né? Que, no entanto, a gente vai mostrar outra que foi o pessoal da engenharia junto, parceiros que fizeram. Nós construímos um aparelho de movimento de membro inferior, que foi uma equipe que fez, não foi só o Fábio, não, até depois no final eu quero dar alguns agradecimentos aí, que tem nos ajudado muito. E eu também já entendia que era o terapeuta ocupacional fazia isso por conta própria, assim, no sentido de só ele poderia fazer de uma maneira mais adequada, né? Então, que legal. Mas já vamos aproveitar esse gancho então dos engenheiros, vamos ver como é que é esse. Vamos lá. Esse é maior, mais elaborado. Mais elaborado, tudo. Deixa eu ver como que vai ficar bom aqui para a câmera. A gente tem que mostrar isso para o pessoal de casa. Acho que tem que vir mais aqui para o meio, né, doutor? Eu vou talvez para cá. Posicionamento melhor de nós mostrarmos aqui esse. Eu tenho que ver qual é o ângulo que eu consigo. Assim, acho que assim, né? Pode mostrar ali. Assim fica melhor, aí, né? Fábio. Isso, tá. Esse material, ele foi dele, a gente pensando na sala,
Silane, a gente precisa fazer com que eles tenham esse movimento de membro inferior. Aí nós começamos a analisar o que nós poderíamos fazer. Bom, nós temos a equipe da manutenção que tem um engenheiro civil e tem o pessoal da engenharia clínica. E eles têm muitas ideias, trabalham com muitos materiais. Nós levamos o projeto lá e eles nos deram uma ideia. Fábio, a gente pode construir dessa forma. O que nós utilizamos aqui para as pessoas saberem? Esse material aqui nada mais é que o motor de uma cama hospitalar, que estava encostada para ser descartado. Um potenciômetro que está aqui do lado esquerdo para fazer com que ele faça mais rápido ou mais devagar esse movimento de dorsiflexão, flexão plantar. E o pino de liga e desliga. Então, como é que nós utilizamos? Nós utilizamos com o paciente sentado, tá? Sentado beira-leito, ou sentado na poltrona, ou ele deitado na cama. Ok. Muito, muito tranquilo. O que nós fizemos? Nós simplesmente ligamos e ele faz esse movimento. Para quê? Para que ele tenha esse estímulo que ele precisa realizar aquele movimento, mesmo que ele não tenha um movimento. Então, a gente, junto com a fisioterapia, nós fizemos esse trabalho. Hoje nós fizemos um trabalho dentro do hospital com uma paciente paraplégica, se eu não me engano. Nós fizemos 15 minutos, 3 séries de 15 minutos, intercalando 10 minutos de descanso. Então, 15 minutos aqui, 10 aqui de descanso. E fizemos isso durante 2 horas. E a gente não pode comprovar ainda porque é muito recente, né? Mas a gente vê que já tem alguma coisa, já está estimulando naquele paciente. Que legal. E está executando. Então ele fica com o calcanhar aqui. E isso fica com com o pé aqui. Exatamente. A perna aqui. E aí o movimento fica fazendo. Isso na posição sentada, tá? Agora eu vou fazer na posição que realmente a gente utiliza muito, tá? Que é o deitado. Que é o deitado. Eu só vou transferir para E cá. só lembrando, né, Fábio, a gente faz toda uma parte de da goniometria, né, que é medir os ângulos antes e depois de estar estimulado. E a gente percebe que sempre tem um ganho de amplitude de movimento. Esse é o movimento do aparelho. Isso, na verdade, é um protótipo que a gente realizou junto com o pessoal. Vocês que criaram isso? Com a equipe legal. toda lá da... Eu nunca tinha visto também. E aí, lembra que tem vários setores. Tem o pessoal da costura, a gente nunca faz nada sozinho. Vamos dar os créditos depois para todo mundo. Então, vamos, sim. E aí tem que tomar cuidado com isso, para patentear isso logo, senão... O pessoal a gente já está... já está pesquisando e vendo. Esquematizando já uma forma de... E não só patentear, né, Fábio? A gente sempre conversa que a terapia ocupacional, ela sempre gosta de levar para os outros. Então, assim, é um material de baixo custo, que ia ser descartável. Então, assim, não está tendo um custo elevado para o hospital e a gente está tendo benefício para os pacientes, que a gente tem que entender isso. E, assim, a gente quer passar, a partir do momento que a gente comprovar, né, que a eficiência, a gente vai disponibilizar como é feito, que é a nossa ideia, né, de como é feito para passar para os outros colegas e os outros hospitais também acatarem, porque eles podem sim fazer com o material que tem lá que está sendo descartável. Isso eu acho que é o mais que às incrível. vezes não tem uma função para a cama, no caso do motor, porque a cama exige uma maior potência, mas para o aparelho não exige tanta a potência do motor. Na verdade, a nossa ideia desse protótipo aqui é tirar desse material aqui, que é um pouco robusto, por uma coisa mais leve, um material mais leve, mais tranquilo de poder executar. No caso, a gente quer trazer esse mesmo recurso para uma órtese dinâmica, né? Uma suropodálica dinâmica, que a gente consiga fazer esse movimento, que o pezinho de uma forma mais tranquila, para ser mais funcional e a gente conseguir abarcar mais pessoas para ter esse atendimento. Falando na órtese, é que a gente também acaba colocando a órtese depois do uso desse aparelho, que é a nossa órtese, que está, acho que, do lado do senhor. Sim. Isso. Que é essa. Essa é a de posicionamento... Pode mostrar aqui. Pode falar. Essa é uma órtese que a gente faz também de cano de PVC, tá? Que ela é retirada do molde, conforme o membro inferior do paciente. E o que nós fizemos? Nós fizemos os recortes, levamos para a equipe da manutenção, porque como é uma rotatividade muito grande, nós precisamos de
de material e dessas órteses o mais rápido possível. Porque às vezes o paciente chega para nós no PS, fica 2, 3 dias internado, alta hospitalar. E aí ele vai sem o material. Aí nós perdemos aquele paciente que podia estar usufruindo desse recurso. Sim. E a gente não consegue o contato para ele, de repente, retornar para o ambulatório. Isso se torna inviável. Então, o que a gente faz? A gente faz de forma mais rápida, utilizando os recursos que a gente tem, que é a manutenção de dentro do hospital, que é a parte da mecânica, que é a parte da marcenaria, a parte, então, da hidráulica. Uhum. Nós usamos esse pessoal todo a nosso favor, a favor do paciente, na verdade, né? Uhum. Então, isso é uma órtese de posicionamento, uma AFO suropodálica fixa de um membro inferior esquerdo. Você pode repetir esse nome? AFO suropodálica fixa. Esse é o nome da órtese. Que nome difícil. Difícil, tem vários. E essa a gente usa seguido, direto no hospital. Legal. E eu vi umas outras menores, vi alguma coisa com caneta, com caneca, copo de água. Como que são essas tem para escrita, que aqui também é moldado na mão do paciente, aonde vai encaixar. No caso, o paciente tinha uma mão bem grande. Aonde a gente encaixa, ele não consegue mais fazer o movimento de pinça para segurar, mas ele pode voltar a fazer o movimento mesmo com a mão fletida, de estar tendo um movimento aqui, de voltar à escrita. A gente colocou o exemplo da escrita, mas assim, pode ser também ela um pouquinho mais ampla e virar uma ponteira para utilizar num tablet, num computador, né? Vai de acordo com a necessidade do paciente. Também é feita aqui para a gente encaixar o copo de água, né? Um copo que também a gente normalmente faz com o copo que a família normalmente tem em casa, então a gente às vezes pede para eles trazerem. Então isso aqui é de acordo com o tamanho, isso tudo é moldado e eles levam, tá? Esse aqui tá abertinho porque a gente só precisa finalizar, que é com soprador térmico. Muito legal. Aí temos aqui isso aqui é um isolante. Esse material é um isolante de ar-condicionado. De ar-condicionado. Tubo de cobre de ar-condicionado. De cobre de ar-condicionado. Que a gente acaba pegando lá na manutenção com o que sobra. E aqui, no caso, a gente colocou a caneta também por causa da escrita, mas ele pode usar várias formas de preensão. E aqui a gente utiliza também para os talheres, que aí vai de acordo com o que ele tem, o arco da mão dele. A gente usa conforme o diâmetro, o diâmetro da mão. Se aquele paciente tem uma mão um pouco maior, a gente vai usar um diâmetro maior daquele tubo. E aqui é uma bem simplesinha, que o paciente consegue realizar, só não consegue manter a caneta, que é só um velcro costurado de acordo com o tamanho dele, a gente encaixa aqui, e ele também tem um movimento que legal. De coordenação, que ele pode ter autonomia. Isso é muito importante para os pacientes que quer continuar a voltar para o mercado de trabalho, quer continuar realizando as funções da escrita, né? Não só de acordo com computador, tablet, essas coisas. E hoje em dia o computador, tablet, todo mundo praticamente tem acesso, né? Utiliza e realmente isso é um ganho muito grande para o paciente que consegue voltar a usar de uma maneira adequada aquele dispositivo. E também para pacientes que pintam, que são artistas, né? Que podem começar de novo a reaprender de uma forma um pouquinho diferente naquele processo. Olha, incrível, muito legal. E a gente faz todo um treino, não é chegar da adaptação e acabou. Tem todo um treino, porque ele ainda não tem a coordenação. Claro. E aí a gente trabalha toda a parte de coordenação. Às vezes a gente vai ver se o plano, né, que ele está utilizando, se é só no horizontal, ou a gente precisa pôr um plano inclinado para facilitar a funcionalidade dele. Então é todo feito, mas não é chegar, entregar e tá. Jorge. Acabou. Não é assim, né? É todo um treino. Calma. Né? E aí, esse Fábio? Tem um extensor de dedo. Às vezes eles têm aqueles dedos em gatilho, né? Sim. E nós precisamos dar uma extensão um pouquinho. Vou botar nesse porque, na verdade, era de um dedo menor, né? Para facilitar, para ele não ter totalmente... Não consegue dobrar. Exatamente. A gente dificulta essa flexão de dedos dele, né? Então, a gente consegue dar funcionalidade dependendo daquilo que ele precisa naquele momento. A gente só queria dar uma deixa agora, doutor, de antemão, que a gente está criando, tá?
uma poltrona beira-leito com apoio cervical, tá? A gente já tem o protótipo, já está meio caminho andado, a gente já estudou a maneira de fazer com que a gente tenha um braço na vertical e um braço na horizontal para a gente controlar a altura daquele paciente e se ele está com aquela... Controle ou não cervical. O controle ou não da cervical, se tem aquela cabeça caída, a gente consegue controlar e utilização de velcros para manter aquele paciente naquela postura, para não ganhar mais lesão. Porque a gente chega no leito, né? O paciente está na cama, no poltrona de leito e ele está lá. Exatamente. Com a cabeça caída, né? Mal posicionado, ganhando uma lesão, talvez passar 3, 4 dias naquela mesma posição. Por mais que os meninos da fisioterapia, da enfermagem posicionem, chega um dado momento que ele cai com aquela cabeça e a gente precisa manter ele sempre posicionado. Então a gente está criando esse protótipo, mais tardar semana que vem ela já vai... Mas já? Já. Tá aí, então. Não podemos perder tempo. Vamos ter que voltar aqui então para mostrar isso. Que legal. Porque tem todo um treino, né? Que a gente está trazendo muito mais legal. a parte da tecnologia assistiva, mas tem o outro treino coisas. que é, por exemplo, se vestir, se alimentar, que aí a gente faz muita parceria com a nutrição e com as meninas da Fono, porque a gente tem que observar qual é a dieta, como que pode ser feito, então tem todo um trabalho. É interessante o que a Elaine falou, porque assim, eu vou dar um exemplo, né? Suponhamos que isso aqui fosse um talher, uma colher. Não, vamos lá, todo empolgado, dar aquela alimentação para aquele paciente. Mas para isso um pouquinho. Será que ele tem condições de deglutir? Ele já pode comer? Ele já pode comer? Então a gente tem todo esse cuidado para de repente, eu não posso fazer com que ele tenha uma broncoaspiração aqui agora e tenha uma pneumonia. Então vamos ter cuidado. Aí a gente pergunta para a Fono. E aí, Priscila, me diz lá, tá aprovado, Fábio, tá tranquilo. Levanta a cabeceira e pode fazer a VD com a alimentação lá, que não tem problema nenhum. Que legal. E a poltrona de beira-leito vai facilitar, porque a gente vai fazer a poltrona e pensamos também na mesa. Não, ela vai vir junto. Onde a mesa vai ter o recorte com o apoio do braço, ele vai ficar extremamente bem posicionado e confortável Muito legal. E é bom a gente falar isso de outros profissionais também, porque é uma equipe multiprofissional. Sim. Né, em que todo mundo tem o seu espaço ali para poder ajudar aquela pessoa que sofreu um AVC. E o que vocês veem como um desafio hoje para a terapia ocupacional? Seja dentro do hospital, seja fora do hospital. Um desafio. A terapia ocupacional tem bastante desafios, mas eu acho que conscientizar mais as pessoas da nossa profissão, ser mais divulgada, fazer que nem você está fazendo, trazendo um podcast ou divulgação, a gente ter o conhecimento da terapia ocupacional. E isso não só no particular, porque acaba chegando muita demanda para a gente no particular, na infância, né, que nem a gente conversou antes, mas não. Nós trabalhamos com todos os públicos, né? A gente trabalha com a autonomia, a ocupação humana. E se a gente pensar, eu sempre falo assim, o pessoal, mas o que a terapia ocupacional faz? Eu falei, eu sempre resumo, né, grosseiramente, para as pessoas entenderem assim, tudo que é ocupação humana. O sono é uma ocupação humana. O trabalhar é uma ocupação humana. O ir na escola é uma ocupação humana. O sociabilizar é uma ocupação humana. E aonde tem uma ruptura, um déficit ali, a gente está intervindo. A gente entra. E quando a população começa a ter um conhecimento disso, o terapeuta ocupacional é reconhecido. E sabe assim, que a gente bate muito na tecla, porque, de certa forma, tem uma cadeia hierárquica dentro do hospital, que é a parte médica que vai... Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer com que os médicos conheçam, saibam e peçam. Por que acontece? O seu Joãozinho, o seu Zezinho, ele confia muito no Dr. Tiago, porque o Dr. Tiago é o cara. Então, o Dr. Tiago, olha, o Zezinho, o Joãozinho, cara, tem uma profissão que é top, que vai dar continuidade no teu processo de reabilitação. Então, vai ser muito importante que tu procure um profissional dessa área para dar continuidade no teu processo de reabilitação. E esse profissional é o terapeuta ocupacional. Então, o Zezinho vai disseminar para o Joãozinho, e o Joãozinho vai disseminar para a Mariazinha, e isso vai
criar um ciclo que vai fazer com que a gente consiga se estabelecer no mercado de forma consistente, sólida. Então é isso, a gente precisa que as pessoas conheçam, a gente precisa estar inserido no meio, a gente precisa estar no podcast, no meeting, a gente tem que estar nesse meio. Tem que estar. Para poder divulgar. Na mídia, em tudo, né? E realmente, falando do ponto de vista médico, né? A gente praticamente não aprende nada sobre terapia ocupacional. Nossa faculdade, a gente mal conhece os profissionais terapeutas ocupacionais. E se a gente não for um pouco para a área de neuro, talvez nós nunca vamos conhecer o que faz ou a profissão terapia ocupacional. Então, realmente, Fábio, isso é muito importante que você falou, que falta muita conscientização do profissional médico e do profissional que vai encaminhar os pacientes, que vai ver que o terapeuta ocupacional pode ainda ajudar muito mais naquele paciente, especialmente na alta hospitalar, porque a nossa ideia hoje é deshospitalização precoce. É o paciente que teve um AVC, chega no hospital, ele é avaliado por toda a equipe, todo mundo faz as suas avaliações, mas o quanto antes a gente quer dar alta para esse paciente, porque a reabilitação intra-hospitalar ela é um pouco limitada. E o ambiente hospitalar também não é um ambiente muito propício para um paciente que não precisa estar. Então, o paciente já fez todos os exames, já fez todas as avaliações, ele recebe alta. Mas e aí, recebe alta? E depois? Quem que vai acompanhar esse paciente? Quem que vai ajudar na reabilitação desse paciente? Não é só fazer um encaminhamento para fisioterapia, ou para nutrição, ou para o fonoaudiólogo, né? Tem que encaminhar para todos os profissionais e incluir nisso a terapia ocupacional. Então, eu acho que realmente falta um pouco, sim, essa parte até da conscientização do médico, e por isso que vocês estão aqui hoje, né? Para a gente conscientizar todo mundo e a nós mesmos, porque em poucos minutos aqui eu aprendi muita coisa. Isso é uma coisa que realmente tem... E é uma coisa que você vai passar para os teus residentes, os residentes vão passar para os outros, e assim é uma multiplicação. Exatamente. Eu só quero fazer um agradecimentozinho aí para depois, né, eu chegar no hospital e não ser crucificado. Dr. João Felipe, Dr. Fábio Sichinelli nos deram essa autonomia. Então, assim, a gente só consegue hoje, eles só dão alta para esse paciente se realmente estiver todos os profissionais ok para esse paciente de alta. Então, isso foi uma conquista nossa e a gente agradece a eles, porque quando eu comecei no hospital e depois veio a Elaine, depois eu retornei, foram eles que nos acolheram ali. E agradecer também, depois eu vou fazer os agradecimentos, mas agradecer em especial eles por causa dessa autonomia que eles nos deram, né? Eu acho que é importante... Eles sempre acabam entrando... Desculpa interromper. Eles sempre acabam entrando em contato. Ó, o paciente está com as ortos, o paciente... posso dar alta, a família tá ciente, já tem toda a parte de orientação, as adaptações estão feitas... Sim, pode. Não, doutor, ainda está faltando a órtese do membro inferior, porque ainda não ficou pronto. Não ficou pronta, não teve tempo. Tem como segurar mais um, aí a gente dá uma acelerada, porque a demanda é alta e somos só 2 profissionais. É isso que a gente fala, que quando passa a ter o conhecimento, acaba aumentando, né? O número de profissionais. E o que a gente quer também é aumentar o número lá no hospital, para que a demanda vai ser melhor. Que ótimo. Acho que essa autonomia é muito importante, porque o profissional que faz aquele trabalho, ele tem que estar realmente inserido no tratamento daquele paciente. E uma forma de inserir, a melhor forma de inserir um profissional dentro do tratamento, na reabilitação, é dar autonomia para ele. Porque ele sabe o que ele tem que fazer e você tem que deixar ele fazer o que ele faz de melhor, né? É assim que o pessoal trabalha ali, e que bom que você entendeu e agradeceu também, que é importante. Bom, gente, a gente já está conversando há um bom tempo, a gente poderia ficar aqui muito mais tempo ainda, mas vamos já partir para finalizar esse podcast, que mais um podcast, muito legal. Eu vou sair daqui essa noite muito feliz. Mas eu queria que vocês deixassem um recado para as pessoas que estão nos assistindo, né? Porque eu sempre falo que o meu intuito aqui é ajudar pelo menos uma pessoa a cada podcast que eu fizer. Então, se eu conseguir ajudar uma pessoa, já valeu o tempo que a gente está aqui, o tempo que a gente preparou, se dedicou para estar aqui hoje, né? E eu queria que vocês deixassem uma
mensagem final ali. Eu queria agradecer, né, e o Fábio também vai falar, a gente quer agradecer toda uma equipe por trás, né, lá do hospital. Falar que, assim, a terapia ocupacional está crescendo, nós estamos disponíveis lá no hospital para tirar dúvidas. Eu não sei se o paciente é para TO. Chama a gente, vamos lá, a gente vai avaliar, vai conversar. Eu não entendi muito bem o que é terapia ocupacional. Ele pode explicar para mim, para os meus residentes? Estamos lá disponíveis. Pode explicar para a equipe de FA? Vamos lá, vamos conversar. Nós temos livre acesso e autonomia, né, para fazer isso. Então, assim, o que eu gostaria, assim, a terapia ocupacional é uma profissão linda, linda, porque trabalha com fazer humano. E o ser humano é um instrumento de fazer, né? Não é um instrumento para ficar quietinho. Nós somos um instrumento de fazer. Todo mundo tem um objetivo. Não importa qual é a sua limitação. Não existe limitação para a gente. Legal. Não existe. A gente vai até o fim. A gente vai buscar algo que seja significativo para o paciente. Obrigado, Elaine. Muito legal. Agora eu vou olhar para a câmera aqui, porque é muita gente, mas vou tentar resumir, doutor, porque o pessoal tem nos dado muita força lá. Primeiramente, queria fazer um agradecimento à Márcia Regina Fidalza, que é a nossa gerente assistencial, que abriu a porta para trazer um segundo profissional da terapia ocupacional. Até então eram só um, e agora somos 2, e futuramente, se pudermos, mais. Agradecer a equipe da neurologia clínica lá do hospital, Dr. Fábio, Dr. João. Agradecer o pessoal da manutenção. Pessoal da manutenção, muito obrigado. Pessoal da costura, da lavanderia, da limpeza, da copa, todos os profissionais, inclusive ao pessoal dos quartos, técnico de enfermagem, enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo. Bom, não vou falar muito aqui, senão vou passar o dia inteiro falando, a noite inteira falando. Quero agradecer a vocês pelo carinho e pela força que tem nos dado a nós conquistarmos o nosso espaço aqui lá dentro do hospital. Legal, que bom, Fábio. Obrigado por ter vindo, obrigado por essa conversa muito legal aqui. Acredito que vai abrir a cabeça de muita gente que assistir esse podcast, vai entender um pouquinho sobre essa profissão. Muito legal e fiquei muito feliz de vocês terem vindo hoje. Muito obrigado. A gente que agradece. Bom, pessoal, então a gente finaliza aqui mais um episódio do podcast, esse episódio maravilhoso com terapia ocupacional. Se você sabe de alguém que possa se beneficiar desse conteúdo, encaminha isso para ele, encaminha isso para alguém, para que a gente consiga com isso ajudar pelo menos uma pessoa a ter uma melhor reabilitação, uma melhor recuperação pós um acidente vascular cerebral ou também pós diversas outras doenças, né, que a gente não abordou aqui, mas que possam precisar de um terapeuta ocupacional. Está na dúvida, vai atrás de informação, peça informação, entre na internet, ligue, pergunte, se consulte com um terapeuta ocupacional, porque ele vai ser a melhor pessoa para te orientar sobre essa sua necessidade. Então a gente finaliza aqui esse podcast e agradeço muito a participação. Boa noite e um abraço.